Eu vou pegar um período um pouco mais longo e vou fazer na prática aquilo que você precisa praticar quando você chegar nos períodos longos. Você precisa identificar cada oração e que papel que ela está desempenhando nessa frase. Porque quando você for fazer períodos mais longos, você não vai correr o risco de você deixar um sujeito de lado, não colocar um sujeito, não colocar uma oração principal, ou deixar sua oração principal incompleta. Quando você tem a noção exata de onde está a oração principal de que você está escrevendo, é mais difícil de você deixá-la incompleta. Por isso você precisa praticar. Vamos analisar aqui cada um dos elementos nesse período, que tem aqui pelo menos umas 9 orações. Vamos ver então. Como que você acha, como que você se localiza quando você vai fazer isso aqui? A maneira correta é você se localizar pelos verbos. Então, toda vez que houver um verbo, você está diante de uma oração. E ali, aquela oração, com certeza, está desempenhando algum papel ali dentro do período. Então vamos pegar a primeira oração, que é: no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado... Opa, cheguei em verbo aqui. É confrontado. Você fala assim, mas tem 2 verbos aí, um tá na forma normal, o outro está no particípio. Sim, por isso que eu lhe disse que você precisa rever as formas verbais, porque esses 2 verbos estão compondo a voz passiva. Então, é confrontado, é como se fosse um verbo só. É confrontado pela descoberta de que... Opa, tem uma conjunção ali, que, para ali então. Qual é o papel da conjunção? É ligar orações. Então, se existe uma conjunção, está começando outra oração ali. Então, eu vou dar uma parada ali, ó, no que. De que. Então a minha oração encerra aqui, ó. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta. Então aqui eu já tenho uma oração e eu não sei ainda que papel essa oração está desempenhando. Por quê? Porque eu só li ela, não avancei. Mas parece que ela é a oração principal. Mas vamos seguir, porque você só vai saber ao cabo qual é a oração principal quando você chegar nas outras. Por eliminação, você vai achar, opa, essa aqui é a principal então. Que as outras todas são subordinadas, por exemplo. Então, e coordenadas. Então, logo, essa aqui é a principal. Vamos continuar então. De que o mundo em que vive... Opa, chegou num verbo aqui. Só que é um verbo que está começado por um que de novo. É uma conjunção de novo. Opa, então estou percebendo que tem uma oração aqui dentro de outra oração. Ó. De que o mundo em que vive é... Agora sim eu achei o verbo dessa oração. É, na realidade, uma ilusão. Construída. Opa, chegou em outro verbo, então eu vou parar aqui na ilusão. Na verdade, eu tenho 2 orações, uma dentro da outra aqui, ó. A primeira é: de que o mundo é, na realidade, uma ilusão. Aqui está uma oração. Agora, que oração é essa? De que, ou seja, ele está completando a palavra da oração anterior, que é descoberta. Quem descobre, descobre algo. Descoberta de alguma coisa. Então, esse de que está completando o termo da oração anterior. Então, de que o mundo é na realidade uma ilusão é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque está completando descoberta, que é um nome, é um substantivo, certo? Só que eu tenho outra oração dentro dessa oração que está intercalada, que é em que vive. Por que é outra oração? Porque tem uma conjunção e tem um verbo. Tendo uma conjunção e tendo um verbo é uma oração. Só voltando que a oração anterior ela é uma oração desenvolvida. Isso é importante você saber também, você rever isso. Por que é desenvolvida? Porque existe uma conjunção e o verbo ele está conjugado. Então, para você saber se a oração ela está desenvolvida, precisa haver a conjunção e precisa haver o verbo na forma conjugada, que é o é. O é está se referindo ao quê? O mundo. O mundo é. Mundo. Terceira pessoa. É. Está conjugado esse verbo. Então está desenvolvido. Agora, esse em que vive, que oração que é essa? É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Ela não está entre vírgulas, então ela é restritiva. Só que ela também é desenvolvida. Por quê? Porque tem uma conjunção. O quê? Então vamos seguir adiante. Construída. Opa, tem um verbo aí. Está no particípio, mas é um verbo. Construída a fim de... a fim de é uma locução conjuntiva. Então, ali, e manipular já vem na sequência, é um verbo. Então, está começando outra oração ali. Então, vamos parar aqui, ó. É uma ilusão construída. Construída é uma oração também. Por quê? Não é um verbo?
Então ele é uma oração. Só que é uma oração que só traz essa palavra, porque o resto está implícito. É como se ele fosse disse assim, ó, que foi construída. Não seria uma oração subordinada adjetiva? Só que ele está na forma do particípio. Então é uma oração adjetiva restritiva reduzida de particípio, correto? A fim de manipular... Opa, começou outra oração aqui. Vamos ver até onde vai. A fim de manipular o comportamento dos seres humanos que... Opa, outra conjunção aqui. Vamos parar então. A fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Outra oração. É a oração desenvolvida ou é a oração reduzida? O verbo está no infinitivo, né? Manipular. Logo, é uma oração reduzida. A fim de começa a oração, que é a locução conjuntiva. Então, a fim de manipular. Isto é uma oração subordinada adverbial que mostra uma finalidade, ou seja, final. Só que ela é reduzida de infinitivo por causa do verbo, manipular. Parei no comportamento dos seres humanos, que, vírgula, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle. Opa! Tem mais orações aqui. Que, há uma vírgula e começa o verbo imersos em máquinas. Aí tem outro que. Opa, começou outra oração ali. Mantém, outro verbo. Eita, que confusão. Vamos pegar primeiro essa oração que começa dentro da vírgula aqui, ó. Imersos em máquinas. Ela é uma oração subordinada, adverbial causal. Por quê? Porque ela mostra a causa pela qual isso acontece. Essa ilusão ela é construída para manipular o comportamento dos seres humanos. Porque eles estão imersos em máquinas, isso acontece. Então mostra como se fosse uma causa. Só que a oração está reduzida porque o verbo está na forma do particípio. Então é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Beleza? Só que aqui, dentro desse período, essa oração ela foi colocada dentro de outra oração, ó, que imersos em máquinas, e já começa outra oração, que mantém seus corpos sob controle. Aqui, que mantém seus corpos sob controle, começa com a conjunção que e já tem um verbo na sequência, que é mantém. Então já é outra oração aí, que é outra oração subordinada adjetiva restritiva. E essa é desenvolvida porque o verbo ele está conjugado. Mantém, tá vendo? Ele está conjugado. Só que tudo isso aí não estava entre vírgulas? Estava entre vírgulas. Então ele está dentro de outra oração que nós não analisamos ainda. Ó, que, vou tirar essa parte que está entre vírgula e vou dar sequência nessa oração. Que são explorados por um sistema distópico dominado. Opa, dominado, verbo, vamos parar aqui. Que são explorados por um sistema distópico. Aqui é uma oração que teve outras duas intercaladas dentro dela, que são explorados. Quem são explorados? Os seres humanos, que se referiu antes. O verbo está conjugado aqui, ele não está na forma nominal. Logo, essa é uma oração desenvolvida, subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque ela está entre vírgulas ali. Ó. Depois de humanos tem uma vírgula, aí que, e aí começa a oração. Só que ainda há aqui uma última oração, que é esse aqui, ó, dominado pela tecnologia. Por que é uma oração? Porque tem um verbo, dominado. Ainda que ele esteja na forma nominal, particípio, é um verbo e que inicia uma oração. E por ele estar na forma nominal, não há conjunção fazendo a ligação entre as orações. E que oração que é essa? É uma oração subordinada adjetiva, restritiva, não está isolado por vírgula, restritiva, só que reduzida de particípio. Então, com tudo isso, aquela primeira oração que nós vimos acaba sendo a oração principal, né? Que é no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta. Essa é a oração principal. Está completinha, está inteirinha, não tem nenhum problema nela. Se tivesse, o sentido de todo esse período teria sido prejudicado.